Golpe parlamentar à vista, a Soraya Tronic faz um importante alerta. Vamos ver juntos. Muito bem, boa tarde para a senadora. Estamos todos aqui acomodados agora devidamente, senadora. Obrigado, Lia Sérgia. Beijo, querida. Boa tarde, CL. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento tão delicado. Mais um momento delicado da nossa vida política. Alice Maciel, por favor, querida. Boa noite, senadora. Senadora, eu gostaria de saber sua avaliação sobre a votação de ontem. Se foi uma falha de articulação do governo ou se houve traição. Como que você avalia essa votação contra o Messias? Alice, na minha opinião, foi a traição foi consequência da falta de articulação do governo. E essa falta de articulação não vem de hoje. Nós estamos, assim, sofrendo diuturnamente, e eu dentro de um campo de independência total. Tanto que eu tenho votações no governo Bolsonaro que até eu duvido, 98%. Mas é porque naquele momento, quando todas as votações pró-Brasil, lá eu estou. Nós temos uma ou outra sempre que trazem esse impacto, mas essa falta de articulação tem sido constante, e apesar de eu ser uma neófita aqui, dentro de uma, assim, no mandato, meu primeiro mandato, não é de hoje que eu milito na política, mas é muito claro que correu frouxo demais. E, infelizmente, o presidente Lula, não é dele, tá? Mas ele está, assim, cercado de pessoas que, de repente, não estão se dedicando a contento e não perceberam. Agora, eu, neófita, percebi. Os outros que já são, da política, estão comendo barriga, né? Mas foi, assim, foi um pecado, assim, foi vexaminoso. Senadora, é o Rodrigo Viana, aqui de São Paulo. Muita gente reparou ontem na movimentação do líder do governo, Jacques Wagner. É claro que no Senado é normal, as pessoas conversam e isso acontece mesmo, né, entre governo, oposição. Eu não achei normal, não. Esse tipo de conversa acontece, mas aquela movimentação no momento da votação do Messias, da rejeição do nome de Messias, em que o Davi Alcolumbre, depois de decretar o resultado, abraça e cochicha durante alguns segundos com o Jacques Wagner, que estava sorrindo, né? A senhora chegou a reparar quando a senhora disse que houve falha, porque a articulação teria que partir dos líderes do governo, né? Como é que a senhora viu aquele momento do senador Jacques Wagner? E também, aproveito e emendo uma segunda aqui. O que levou o Davi Alcolumbre a se jogar de cabeça nesse gesto de barrar o Messias? É o medo das investigações do caso Master? Vou começar pelo final. Eu não vi... Davi Alcolumbre, na verdade, foi o tempo inteiro muito sincero. Eu me recordo que dias atrás eu li que Davi Alcolumbre esteve no final de semana com o presidente Lula e disse a ele que o Messias não iria passar. E, por coincidência, ele me ligou, eu liguei, eu não sei o que houve, e eu perguntei, falei, você disse isso mesmo, é verdade? Porque achei que fosse fake news. Ele falou, eu disse mesmo. Ele não vai passar, Soraya. Falei, você está falando, é sério? Estou dizendo, eu não estou mentindo. E ele disse o tempo inteiro, então vamos dar, não é nem o benefício da dúvida, porque ele disse o tempo inteiro e nós todos estávamos achando que seria apenas uma teoria da conspiração, tá? Em relação ao líder Jacques Wagner, eu confesso que naquele momento eu não estava olhando para eles, eu estava olhando para o painel. Estava preocupada com outras coisas do que imaginei, né? Agora, querendo ou não, eles conversam entre si. Se um está de um lado e de outro, como vocês falaram, nós conversamos entre nós. Um está a favor de um lado, aí você faz até uma aposta de brincadeira, vai dar 42, 43, entendeu? Pinguem, gente, eu cheguei a ouvir a aposta de 60 votos. Então,
eu não posso responder pelo Jacques, eu não posso responder pelos líderes, pelo Randolfo, eu posso responder por mim, do que eu vi, do que eu vivi. Eu não fui procurada por ninguém, meu voto sempre eu declarei, e como eu sempre voto em todos os indicados. Entendo que é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, e para que eu possa cobrar respeito aqui dentro do nosso poder, eu respeito o outro poder. Minha vida tem sido balizada nesse sentido. Então, eu sempre assumi, apesar do voto ser secreto, eu sempre assumi, nunca votei contra nenhum indicado, inclusive do Bolsonaro, pelo contrário, eu ajudei, eu não só votei, como eu pedi voto. Porque eu me envolvi com cada um deles, porque a gente vive num meio muito pequeno. Então, conhecendo essas pessoas, eu vi a saga do André Mendonça. André Mendonça estava sofrendo, levando facada dentro de casa, pelas costas. E eu me sensibilizei muito com a saga dele, como eu me sensibilizei com a saga do Messias. E não é pelo Messias, como não foi pelo Igor Roque, que foi da DPU, porque eu destaquei ontem que no governo Bolsonaro nunca foi negado nada, né? Nós nunca rejeitamos um indicado. Agora aqui está demais, Cadê né, o superchat, gente? Senadora, eu estava conversando com a Heloísa Vilela, aliás, com todos os nossos repórteres, né, que estão fazendo a apuração enquanto a gente está no ar aqui. E em um certo momento, ali já em 2025, ela lembra que o Jacques Wagner admitiu ter firmado um acordo naquele momento com a oposição para acelerar a votação do PL da dosimetria, né? E a medida foi aprovada na CCJ naquele momento, e era justamente com essa intenção de reduzir a pena dos condenados. Então, esse desgaste parece que já apareceu em outros momentos. A senhora falou agora há pouco sobre uma falta de articulação. Então, queria entender, na sua visão, qual que seria o caminho agora? O governo precisa romper com algumas lideranças? Como reestabelecer, né, um caminho agora para que realmente as coisas voltem a funcionar, já que tem toda essa fragilidade institucional que está posta? Gabi, agora eu posso falar, tá? Eu quero mandar um abraço para a Elo e toda a minha solidariedade. Há pouco eu assisti aquele vídeo triste, né? A nossa democracia, e veio de uma mulher, enfim. Então, Elo, você é uma profissional de escola, você está acima disso, e você tem um mundo. Ela não, infelizmente, né? Gostaria que ela tivesse o mesmo que você tem. Bom, vamos lá. Você estava perguntando, Gabi, se essa questão da dosimetria, foi isso? Perdão? Exatamente, porque naquele momento já houve um acordo, né? Segundo lembra a Heloísa Vilela, e eu estou falando especificamente aqui do Jacques Wagner, mas perguntando sobre todas essas lideranças, né, que eventualmente possam... Tem muita gente falando em traição, né, usando a palavra traição. Eu recordo que o próprio Renan Calheiros advertiu naquele momento que o Jacques Wagner estaria, senadora, teria facilitando a tramitação da dosimetria no Senado. Que hoje acabou passando com tudo, com a derrubada do veto. Isso em 2025, senadora. Tá, sim. Bom, em 2025, e aí eu posso realmente falar hoje, né? Nos corredores do Senado, na Rádio Corredor, corria realmente essa briga, esse problema entre Davi Alcolumbre e Jacques Wagner. Não sei quais são as intenções de Jacques Wagner, não estou dentro deste rol tão íntimo do Jacques para poder dizer qualquer coisa. Mas sim, vejo que houve uma facilitação na tramitação desse projeto de lei. Isso é indubitável, tá? Isso é claro, porque nós temos projetos de lei meritórios que não tramitam há 8 anos. Então, houve sim algum ajuste que tenha feito com que esse projeto de lei, para mim, inconstitucional, dessa tal dosimetria, eu não sei o que Jacques ganharia com isso, não consigo enxergar,
tá? Porque se ele realmente está se entregando dessa forma, e se vai ficar muito claro, assim, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque uma pessoa que milita ali no PT há quantos anos? Ele não é uma pessoa tão incauta ou que não consiga perceber que os outros estão percebendo. Então, eu demoro um pouco, sabe, para analisar e não vou julgar, não. Mas que, vamos lá os fatos. Esse projeto de lei da dosimetria, esse projeto de lei inconstitucional, do nascedouro, é natimorto para mim, e vai ser judicializado e vai cair no STF, tá? Eu não acredito que ele vai se sustentar, mas isso aí traz todo esse ruído que é ruim para nós, ainda mais num ano de eleição. E eles são barulhentos. Agora, que o governo deve abrir os olhos, não é de hoje que eu aviso, todos os dias tem sido uma dificuldade imensa, a governabilidade já está insustentável. Enquanto partidos estão se preparando para a eleição de Senado no ano que vem, e muitos partidos não estão sequer ligando para as eleições de governo, do executivo nos estados, é aí que eu me preocupo em relação à nossa democracia. Sim. Porque nós já estamos vivendo hoje... É um novo golpe, tá, gente? É um 8 de janeiro continuado. Por isso que é importantíssimo, qualquer contribuição que você puder dar, a gente está num combate a um golpe. Faltam 156. Nós temos aqui na Folha TV, importante para vocês sempre lembrarem, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Que isso é muito relevante, tá? Primeiro eu tô colocando aqui os superchats. Ó, nós temos esse presentão aqui para vocês. Quem mandar 160... fecha a nossa meta e ganha esse presentão aqui para vocês, tá? Ó, temos uma canecona super legal, Folha TV é a minha customizada, mas você vai ganhar a sua também. Ah, Pedro, é caro, mas é um investimento, mas é para manter o canal, tá, gente? É um presentinho que a gente dá de presente para vocês. Tem eco bags também super bacanas, mas aí tem que caprichar na contribuição e pedir lá para Xanda Fontes no nosso e-mail, tá, gente? Contribuam, estejam presentes, a gente precisa do apoio de vocês, todos. Todo mundo pode ajudar um pouquinho, manda R$1, manda R$2, manda R$3, manda o que você puder, gente. O que você puder ajuda tremendamente a gente nesse trabalho. Vamos lá, queridos, bora. Essa falta de governabilidade, nós temos, se vocês estão acompanhando, as questões estão sendo resolvidas, as questões mais importantes, por 1 voto, 2 votos, 3 votos. E eles têm que implorar para pessoas como eu e como outros que estão num campo de um outro comportamento, não comportamento de submissão ao partido ou nada. Eu sou absolutamente livre. O dia que eu quero, eu votei contra o texto principal da reforma tributária. Eu não gosto dessa reforma tributária. Depois ajudei a diminuir, minimizar os danos dela, tá? Mas sem nenhum problema, eu voto do jeito que eu quero votar. Mas eles precisam viver com o pires na mão. Eu tô aqui para dizer para vocês algo que me preocupa muito, e eu não estou sendo exagerada, e eu acho que toda cautela vale a pena, tá? Mesmo que qualquer um possa achar que eu esteja, assim, sabe, viajando numa teoria da conspiração. Nós estamos a ponto de sofrer uma tentativa de golpe, ou um golpe parlamentar, que vai começar por destruir o Supremo Tribunal Federal. Sim. E ontem, na sabatina, eu externei o que eu havia dito uma vez apenas, mas que Bolsonaro disse para mim dentro da sala presidencial, e hoje eu falo mesmo, com todas as letras. Ele falou: nós iremos fazer uma reforma que iremos aumentar o número de ministros do STF para 17. E nós teremos maioria, nós vamos comandar este país para sempre. Ele me falou isso. Então, até onde o governo... E eu falo para vocês o seguinte, é importante dizer,
não vem do presidente Lula. Eu acredito que ele tem que dar mais atenção ao poder legislativo do que está dando. Sim. Eu estou falando isso por amor ao Brasil e por amor à democracia. Senadora, na sua avaliação, o que deve... Muito bom a Soraya dizer isso com todas as palavras, tá? Muito bom a Soraya falar isso com todas as palavras. Uma mulher que não vem da esquerda, que veio, inclusive, do bolsonarismo, e ela tá preocupada com uma tentativa de golpe. Por isso, gente, a gente tem que financiar as nossas mídias. A Soraya viralizou muito aqui, falando, inclusive, o que ela achava do 8 de janeiro. Vamos lá, gente? Qualquer contribuição ajuda muito. Fazer o presidente Lula, no momento, envia outro nome para o Senado, enfrenta, ou deixa para o próximo governo, como quer o Alcolumbre e como quer toda a turma da extrema-direita do Alcolumbre? Não faz sentido deixar para um próximo governo se ele está disputando a reeleição. Isso. Mesmo que não dispute que tenha um sucessor, isso não faz sentido, isso não é da altivez e da altura do cargo dele. Apesar de eu entender que Rodrigo Pacheco seja um nome excelente e que tem todas as condições exigidas pela Constituição Federal, conduta ilibada e notório e notável saber jurídico, eu entendo que politicamente agora não dá mais, porque ele não pode se curvar a esse ponto de ter aceitado a situação. Mas também não culpo o parlamento de tentar indicar um nome. Poderia haver ali um diálogo, abrir para o diálogo. E agora eu vou abrir mais uma situação para vocês. A primeira conversa que eu tive com o Messias, eu disse para ele o seguinte: nós temos aqui, entre a situação e entre a oposição daqueles que nós temos certeza, porque agora já traíram, né? A base do governo, a base sólida do governo, a gente já sabe que houve traição. Mas neste meio, nós temos cerca de 20 senadores, que são senadores e senadoras independentes, que entregam mais do que os petistas e aqueles membros de partidos que são da federação e da base do governo, de uma base esquerdista declarada. Pessoas que entregam mais. A verdade é essa. A verdade é essa. Sim. Entregam mais. E eu vou dizer, eu entrego mais do que os... A Soraya foi muito mais fiel ao Paulo Pimenta e a muitos parlamentares do que muitos ali no Congresso, tá? Ah, mas ela fazia campanha com... Fazia, gente, fazia. Ela era um Alessandro Vieira das ideias. O Alessandro Vieira voltou pro bolsonarismo, porque senão ele não se reelege, e a Soraya fez uma mudança sincera. Não é uma marxista, é uma liberal. É como eu falo do Reinaldo Azevedo aqui quase todo dia, gente. Quase todo dia. A mudança do Reinaldo é sincera. O Reinaldo tá preocupado com o país. São patriotas, verdadeiros patriotas. São pessoas que estão preocupadas com o país. E a esquerda conectada com o povo, também está preocupada com o país. Então por isso a gente está junto nessa jornada, gente. Faltando 156, gente. Tá faltando muito, turma. Alguém faz uma contribuição, por favor. A gente precisa muito do apoio de vocês. Live boa, subiu a audiência, foi bom pra caramba agora a reta final. Mas 2h08, falta tudo isso, gente. Qualquer ajuda, qualquer R$1, a gente tá aceitando. Vamos lá. Próprios deles. Porque eu entrego pelo Brasil. Quando eu vejo que é importante, eu vou para cima. Eu não quero saber. E como acontece comigo, acontece com outros, não vou falar nomes, mas eu vi gente chateada. Tirando gado. E há muito tempo eu digo que se o presidente Lula olhasse no olho de 20 senadores, não precisa de emenda, não precisa de nada, precisa de um carinho, de um olhar e de uma atenção. Beijo. Não é por uma questão de são carentes, não tem nada disso, mas de uma atenção, principalmente neste momento de reeleição, sim, em que ele precisa, sim, momento de duas cadeiras para o Senado, ele pode ungir a segunda cadeira. Então, eu vi muita gente chateada. Vi muita gente chateada também. E aqui vai o recado para o governo.
Gente, chateada em qual setor, senadora? Ainda Só pra chateada ficar por quê? claro. Oi. Só para ficar claro. Chateada com... eu Pode queria entender falar, qual Gabi. setor só, assim, qual é esse setor que estava chateado da base, só para ficar claro para quem está nos acompanhando. Não é da base, são desses em torno de 15, 20 Sim, senadores dos que que entregam mais. transitam ali, não é certo. centrão, que transitam na independência e que não Entendi. são valorizados e que entregam muito Certo. mais pelo país. Sim, Tá? concordo. São pessoas que não se vendem, são pessoas que estão ali pelo sangue mesmo e que precisam apenas, sabe assim, me ajudem, o governo me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar. E aí você vê, e não é uma questão de cargo, não, eu não tenho cargo no governo, não tenho nenhum, e não quero ter. Não quero ter. Tá? Não quero ter. Mas o problema é o seguinte, é ver que ainda União Brasil e outros partidos como o PP ainda dominam segundo, terceiro, quarto escalão de muitos e muitos de empresas públicas e tal. Então, ninguém é bobo. O Major Olímpio dizia que ali na porta do Palácio do Planalto existe um mata-burro. Não dá para você dizer que aqui tem qualquer bobo. Então, tá todo mundo vendo. Às vezes é por medo, não é por maldade, não é por dolo, não é por má fé do governo. Pode ser por medo. Mas tem que confiar mais. E se o presidente e se ministros olhassem nos olhos de 20, virariam um jogo. 20 senadores. Falta de política, né? O que é também falta de sensibilidade da liderança de levar isso para o presidente, né? É uma liderança que não está trabalhando, né, senadora? Não, e mais, vamos lá, não houve distribuição de emenda extra, não. Houve pagamento obrigatório de emendas impositivas que Bolsonaro não pagou em 2021, 2022, 2020, que estavam travadas nos ministérios. Por que pagou no último dia? Por que os ministros não foram conversar conosco? Porque são emendas impositivas de execução obrigatória de direito. É o que eu prometi, o que o meu colega prometeu, o que a minha amiga deputada prometeu, lá para o município XYZ do seu estado. Emenda impositiva que Bolsonaro não pagou, eles não pagaram até então. Então, nós não estamos falando de extra, nós não estamos aqui falando de orçamento secreto, nós estamos falando de direitos, do NACO, do orçamento, que sim, é importante que tenhamos, porque senão, se nós não tivermos um NACO mínimo, eu entendo até que todas as críticas acerca do tamanho do orçamento que hoje o legislativo manobra, mas manobra de uma forma que a gente não sabe como manobra, e quanto cada um tem. Mas as emendas impositivas são importantes, porque senão o presidente da República, sentado na cadeira dele, nunca vai saber que o município de Dourados precisa, lá naquela aldeia, que é a maior aldeia urbana do mundo, precisa de água. Água. Precisa de saneamento. Como que vai saber que lá em Anaurilândia é necessário tal coisa? Como é que vai saber que ali no Pantanal? Nós temos que ter um NACO, principalmente para o equilíbrio e melhorar a questão dos sistemas, dos checks and balances, dos freios e contrapesos. É importante. Não dessa forma. Mas não pagar e deixar para pagar na hora da votação? Senadora. Como é que pode algo assim? Eu estou chateada, eu estou muito chateada, porque nós não poderíamos ter uma derrota. A derrota foi da democracia, foi da República. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo
básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!